Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio da Quaresma com a Bíblia. Eu sou Ricardo Braz, o seu teólogo católico preferido para conversar sobre a Bíblia. E a gente está aqui nessa Quaresma com a Bíblia fazendo uma meditação de um versículo por dia. Este é o dia 11. A gente vem desde o episódio anterior conversando sobre o dilúvio, né? A Bíblia menciona mais de uma vez que aquele dilúvio durou 40 dias. Ontem a gente refletia sobre a expressão 40 dias e 40 noites. E a gente falava um pouco sobre a interpretação do dilúvio, né? Se você não viu esse vídeo, você pode buscar aqui na playlist aqui do nosso canal e encontrar lá na Quaresma com a Bíblia a reflexão do dia 10 sobre os 40 dias do dilúvio. Hoje a gente vai falar sobre o dilúvio, mas desde outra perspectiva, a travessia do caos. O que significa isso, né? A travessia do caos. Então vamos lá, a gente vai começar aqui essa reflexão, conhecendo essa passagem, só como uma referência, né? A passagem de Gênesis 7:17, que uma vez mais aqui afirma que o dilúvio caiu sobre a terra durante 40 dias. Então vamos lá, eu vou ler e comentar aqui o texto que você pode receber lá na nossa comunidade de WhatsApp. Entra aqui no link da descrição do vídeo, você vai poder fazer parte da nossa comunidade e receber todas as reflexões anteriores e também esta aqui, para que você possa ler, meditar. Se você quiser fazer uma Lexio Divina, alguma oração bíblica, aí você tem um material que a gente está considerando muito valioso, né? Muito bem, eu vou ler e comentar, como eu tenho feito aqui nessa série, correto? Então vamos lá. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que os seres humanos descobrem, através das leis da natureza, a beleza e a harmonia da criação de Deus. Elas suscitam a admiração dos sábios. A beleza da criação reflete a beleza infinita do Criador, a qual deve inspirar o respeito e a submissão da inteligência e da vontade humanas. Isso é o número 341 do Catecismo. O estado de harmonia era total no princípio, quando Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis. A harmonia do homem com Deus, a harmonia interior da pessoa humana, a harmonia do varão com a mulher e a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação. Isso aí é Catecismo número 376. Bom, eu comecei aqui mencionando isso do Catecismo porque essa doutrina sobre a harmonia inicial é uma doutrina de fé, não é certo? A gente vê isso aí na teologia presente faz, mais de 1000 anos, né? Que é uma interpretação do Gênesis. Ou seja, nós fomos criados em um estado de harmonia e justiça originais. E essa harmonia, ela se reflete, como diz aí o Catecismo, né, na beleza da criação, nas leis da natureza. E a gente falou um pouco sobre isso ontem, né? E a gente falou também, sobre o que eu vou seguir lendo aqui, né, que o drama descrito no capítulo 3 do Gênesis nos revela como toda aquela harmonia da justiça original, prevista para o homem pelo plano de Deus, perdeu-se com o pecado. Por isso, na Quaresma, refletimos sobre o constante chamado divino à conversão, não a uma mudança superficial, mas a navegar corajosamente através do caos das nossas próprias vidas, desestruturadas espiritual e moralmente por causa do pecado. Ou seja, a conversão, ela é de alguma maneira aquela busca de uma recuperação da harmonia que a gente perdeu com o pecado. De fato, o Catecismo, não seguir citando aqui, né? Mas o Catecismo diz que Cristo fez com que a gente não só recuperasse aquela harmonia, mas que a gente alcançasse uma santidade ainda superior que a da criação. Então a gente olha para esse homem novo que é Cristo. Essa foi a primeira parte das nossas reflexões quaresmais. Repito, se você não viu aqui as primeiras reflexões, né, a gente falou muito sobre a conversão, né? Desde a quarta-feira de cinzas, a gente vem falando sobre a conversão. Então, vamos agora falar sobre o dilúvio, né? Aquele período de chuvas intensas representa um ciclo necessário para que uma mudança radical aconteça. Veja, cá estamos falando já em sentido simbólico, né? Aquela chuva do dilúvio, aquela inundação, ela representa um ciclo necessário, né? E aí está o símbolo dos 40 dias e 40 noites, né? A gente viu ontem, inclusive, na reflexão anterior, né, um período de transformação intenso, né, sem parar. Então, isso é necessário, né, a gente botar intensidade nesse trabalho da conversão.
para que uma mudança radical aconteça, ou seja, a gente morrer ao homem velho e nascer ao homem novo. Assim como o dilúvio dissolveu a ordem antiga para dar lugar a um mundo renovado, nesta quaresma Deus quer desfazer o homem velho em nós. Então, vejam, a gente trouxe aqui uma reflexão hoje, que eu espero que você possa fazer ela comigo de maneira muito calma, né? Se você não estiver agora, nesse momento que você está vendo o vídeo, bem concentrado, poxa, faz uma pausa aí, grava esse vídeo aí na memória do seu aparelho, né, do seu computador, do seu celular, e veja ele depois, mas veja ele com carinho, porque o que eu vou comentar aqui é algo muito lindo e muito profundo, né, que é o dilúvio no contexto teológico cristão. E sempre que a gente fala de contexto teológico cristão, a gente vai entender um contexto teológico cujo centro, cuja chave de interpretação é o mistério de Jesus Cristo. Eu vou explicar isso aqui agora. Então, ao ler hoje o relato do dilúvio, o fazemos a partir de um contexto teológico muito amplo, toda a história da salvação, pela qual conhecemos que Cristo é a plenitude e, portanto, a chave principal de interpretação do que era, do que é e do que virá. Através do mistério de Jesus Cristo, podemos ler nos mistérios do passado o sentido espiritual do que acontece agora e do que nos espera no futuro. Veja que interessante, né? Eu fiz aí um resumo sobre o que significa a hermenêutica cristã, ou seja, a gente ter a Cristo, aquele que era, aquele que é e aquele que virá, como diz o Apocalipse, né? Até citei aqui, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 8, aquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, né? Aquele que é Deus feito homem, ele é a chave de interpretação de toda a história. E tudo a gente interpreta à luz da sua obra, né? Que é essencialmente a encarnação e a redenção. Nesse sentido, o que Noé simbolizou no passado, Cristo agora realiza de forma patente e definitiva. Então a gente vai interpretar aqui o dilúvio como símbolo, o dilúvio como prefiguração, né? E Noé como figura, como tipologia, né, tipo de Cristo. Isso é um vocabulário um pouco assim, né, da teologia, né, mas quando a gente fala de tipologia, a gente fala de uma prefiguração e de uma realização, né? Então Noé prefigurou e Cristo realizou. A obra de Cristo, especialmente sua morte e ressurreição, que é o que a gente está meditando constantemente nessa quaresma, né, porque a gente vai se preparar para a Semana Santa, e a Semana Santa é o momento em que a gente celebra a morte e a ressurreição de Jesus. Então, a obra de Cristo, especialmente a sua morte e ressurreição, nos permite ver realizados os sinais do dilúvio. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui o que eu falei, né? Eu vou ler aqui, eu peço que você tenha calma, você tenha ouvidos atentos a isso aqui, porque eu vou falar aqui sempre no sentido de passado e presente, né? Passado, Arca de Noé, dilúvio, né? O Gênesis capítulo 6 a 9, e presente, a nossa realidade à luz de Cristo. Vamos lá. No passado, os homens escutaram a voz de Noé, o homem justo, que lhes falava da salvação. Agora, escutamos a palavra de Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, o verdadeiro justo, capaz de se apresentar diante do Pai como sacrifício que nos purifica dos nossos pecados. No passado, Noé usou a madeira das árvores para construir a arca. Cristo usou a madeira da cruz para entregar sua vida por nós. Noé acolheu a todos os animais, de toda espécie, puros e impuros, na sua arca. Cristo acolhe, na igreja, homens e mulheres de todas as nações, sem distinção de idade, raça ou idioma. No passado, a família de Noé foi convidada a entrar na arca e participar unidos daquele tempo de transformações. Agora, somos convidados a ingressar ao povo de Deus, sua família espiritual, incorporados ao corpo místico de Cristo. No passado, Noé introduziu a sua família na arca para que fossem salvos através da água. A isso corresponde agora o batismo, que nos salva. Pois Cristo, constituindo a igreja como seu corpo místico, nos incorporou pelo batismo no mistério da sua própria encarnação para dar-nos a salvação. No passado,
A família de Noé perdeu tudo o que tinha neste mundo, sofrendo com as penúrias da travessia do caos, na grande inundação, para herdar uma terra renovada. Por Cristo, estamos dispostos a perder tudo e desprezamos tudo como esterco, em comparação com o bem supremo do conhecimento do seu amor. E aqui eu estou citando Filipenses 3,8, que são palavras de São Paulo nesse sentido, né? Através da mortificação e da penitência, completamos em nossa própria carne o que resta dos sofrimentos do Messias, em benefício do seu corpo místico, que é a Igreja. No passado, Noé fez uma aliança com Deus por sua obediência e pelo sacrifício oferecido santamente ao descer da arca. E o arco nas nuvens, Gênesis 9, de 14 a 17, né, o arco-íris, foi o sinal de um pacto inaugural entre Deus e os homens, de uma aliança entre o céu e a terra. Cristo selou uma aliança nova e eterna entre Deus e os homens, não com o sacrifício de animais, mas com a entrega voluntária do seu próprio corpo e seu próprio sangue, e nos entregou o mistério da Eucaristia como signo sensível, eficaz e perpétuo da sua real presença entre nós. No passado, Noé era o resto da humanidade justa. Cristo, o último representante do resto fiel de Israel, deu início ao novo povo, a sua igreja, pela qual convida a todos os homens à filiação divina. No passado, Noé e seus filhos repovoaram a face da terra, permitindo um novo começo para a humanidade. Agora, Cristo ressuscitado transformou a humanidade em algo realmente novo, vencendo com a morte o homem terreno, o corpo corruptível, para dar-nos como prêmio a humanidade celestial, um corpo incorruptível, pelo Espírito Santo que nos dá a vida. Na Arca de Noé, os seres humanos e animais conviviam na paz e harmonia que só vista até então no relato da criação antes do pecado. Em Cristo, esperamos um momento no qual animais ferozes pastarão no mesmo campo com os mansos, quando povos inteiros façam a paz com aqueles que foram seus inimigos, quando haja a reconciliação definitiva de todas as rupturas e a cura de todas as feridas, e não se fará mal algum em todo o monte santo de Deus. Então, pessoal, eu trouxe aqui, não sei se você colocou atenção nisso aí, espero, se você não colocou atenção, volte a ler, volte a escutar tudo isso, porque o que a gente quis fazer aqui foi colocar em paralelo, né, o que Deus prefigurou com Noé, com a arca, com as águas, com a família de Noé, com os animais, com o sacrifício, com o arco-íris, obviamente com o dilúvio, né, e o que Deus realizou em Jesus Cristo. Existe aí não somente uma analogia, existe uma prefiguração e a realização em Cristo é sempre superior. Tudo o que Cristo fez foi não só tão magnífico como o que Deus realizou no dilúvio, mas foi ainda superior, porque não foi algo que ficou no passado, foi algo que está presente ainda hoje e que nos faz viver olhando para um futuro com esperança. Por que o relato do dilúvio está presente nessa reflexão quaresmal? Vamos lá. A renovação da face da terra já começou em Cristo, mas ainda deve alcançar a sua plenitude no futuro. Jesus afirmou que a sua segunda vinda será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, veja essa passagem de Mateus 24, 37 a 39. Ela nos faz pensar que o dilúvio, de alguma maneira, ele se repetirá. E o dilúvio significou o fim dos tempos. E as pessoas comiam, bebiam, se casavam, planejavam seu futuro. E Jesus disse que a sua vinda será como o dilúvio, que as pessoas não perceberam que chegava. Então, a mensagem de Cristo no Evangelho muitas vezes é: convertam-se, estejam preparados. E isso foi o que certamente Noé também pregou. Então, como nos dias de Noé, Deus nos convida à conversão por meio de homens justos, os profetas e os apóstolos, e nos dá um tempo para nos arrependermos dos nossos pecados.
Também nós estamos vivendo 40 dias e 40 noites de uma chuva intensa. Mas não se trata de uma purificação apenas material, mas também interior e espiritual. Vivemos agora em meio a um grande dilúvio de graças do Espírito de Deus que nos restaura. Vivemos constantemente alimentados pela graça do Espírito Santo que brota do Sagrado Coração de Jesus, como aquelas águas diluviais que brotaram das cataratas do céu e das fontes do abismo. Somente Cristo é capaz de escrever em nossos corações a lei sobrenatural do amor que supera as leis naturais. Só com Ele, embarcados nele, como quem navega na arca salvadora, podemos realizar a travessia do caos da morte para alcançar a vida verdadeira. Nesse dilúvio de graças, cabe a nós nos esforçarmos para entrar na comunhão com Cristo, na comunhão da fé da Igreja. Cabe a nós viver o combate espiritual para dar morte ao homem velho, que vive neste corpo mortal feito de pó, e permitir que o homem novo viva em nós, deixando que este corpo corruptível se transforme em corpo espiritual incorruptível. Desse ponto de vista, a Quaresma é, portanto, um tempo de dilúvio, de mudanças, de transformações. Cada cristão deve buscar tirar a roupa velha do homem pecador, que o torna impermeável à graça. Cada cristão deve buscar revestir-se do homem novo e ser permeável, deixar-se molhar pelas graças do Espírito Santo, que derrama sobre nós, como um dilúvio, a abundância de dons e virtudes. Nessa luta espiritual, nossa luta espiritual consiste em deixar-nos encharcar pelo Espírito, sendo cada vez mais permeáveis ao seu amor, percorrendo o caminho da humildade, da mansidão, do abandono a Deus, da fé. Pessoal, na verdade aí eu não tenho muito mais que comentar, né? Acho que é refletir sobre isso aqui, né? Meditar, porque aqui a gente já tocou aí, né, muitas coisas muito bonitas. E o relato do dilúvio é isso, né? É um relato que nos faz contemplar o mistério de Cristo, que nos faz pensar: Deus me chama a uma vida nova. Deus está chamando o mundo inteiro a que seja renovado pelas águas do Espírito. Não tem muito mais o que falar, acho que o texto foi muito enfático. Então, só te peço que você reflita sobre isso, que você comente aqui o que você achou dessa reflexão, curte, compartilhe se serviu para você, e vamos fazer crescer aqui também esse projeto, esse desafio. Espero que você esteja caminhando comigo. Que Deus te abençoe muito, Nossa Senhora te proteja, te guia e te ilumine sempre. Amém.